Por que você está triste se você não está doente? Não é isso nada mais do que senão tristeza do coração? Essa é a pergunta que nós vamos responder com a nossa meditação de hoje. E você já pegou a sua Bíblia? Nós estamos estudando o livro de Neemias. E se você não assistiu o nosso vídeo 1, onde nós fizemos uma meditação do capítulo 1, você pode buscar aqui no nosso canal, na nossa playlist, e você vai ver que nós estamos estudando a história de Neemias para aprender com ele como Deus pode usar alguém comum para fazer coisas extraordinárias. E antes de eu dar início à leitura do capítulo 2, eu quero ler uma observação, na nossa Bíblia de Estudos, ao qual ele fala, um pouco, sobre essa história de Neemias. Diz assim: no fim do exílio, alguns judeus já haviam retornado em 2 grupos para Jerusalém. Mas a cidade e as muralhas continuavam em ruínas. Quando Deus tem um propósito, ele separa pessoas para cumpri-lo. Neemias foi um destes servos e foi capaz de renunciar a uma vida estável na corte do rei Artaxerxes para liderar o restante do povo que havia permanecido em Israel. Assim, cerca de 100 anos de destruição, 100 anos de ruínas, foram restaurados e reconstruídos em apenas 52 dias. Veja se isso não é extraordinário. Veja se isso não é fantástico. Como é possível você ter um lugar destruído por aproximadamente 100 anos e você ter uma tarefa para cumprir ali tão grande como a reconstrução dos muros de Jerusalém, a reconstrução dos muros da cidade, e você conseguir completar essa tarefa em apenas 52 dias? E não apenas isso, nós lemos e estudamos no capítulo 1 que Neemias ele era apenas um copeiro do rei. E nós comentamos sobre isso. Como que é possível um copeiro, uma pessoa que não tem uma formação, vamos colocar assim, quem constrói muros, arquitetos, engenheiros, pessoas preparadas para trabalhar numa construção. Mas Neemias não, ele era um copeiro do rei. Mas veja e compreenda que até mesmo um copeiro, ou seja, uma pessoa que aparentemente não estava preparada para aquela missão, ele pôde ter sucesso. Por quê? É isso que nós estamos tentando descobrir estudando o livro de Neemias. Como que Neemias conseguiu desempenhar uma missão tão grande, tão extraordinária, mesmo sem ter aparentemente o preparo técnico para desempenhar aquela missão. E eu digo aparentemente porque, às vezes, o que a gente mais precisa não é tanto da nossa sabedoria humana, pessoal, como a gente precisa de ter a sabedoria de Deus. De ter Deus Todo-Poderoso como nosso aliado. Quando nós temos fé em Deus, essa fé nos possibilita viver o impossível. Isso é o que nós aprendemos na história do livro de Neemias. Vamos ler então capítulo 2. Nós já sabemos que Neemias recebeu más notícias, que os remanescentes do povo de Deus que ainda estavam em Jerusalém estavam em grande miséria e passando muito desprezo.
E Neemias se entristeceu muito, porque eu creio que ele pensava: estou aqui no conforto do palácio, desfrutando de toda a regalia na mesa do rei, enquanto minha família passa necessidade, passa grande miséria em Jerusalém. Então foi aqui que nós paramos o estudo passado. E Neemias tomou a decisão de orar, jejuar, buscar a Deus. Sim, ele se entristeceu, mas nós aprendemos também com Neemias que apenas estar triste não resolve uma situação. Ele se colocou na presença de Deus e pediu a Deus que Deus preparasse um momento para que ele pudesse entrar na presença do rei, interceder por Jerusalém, interceder pelo seu povo. E ele se colocou disponível para Deus usar. Ele não pediu para Deus usar outra pessoa, ele se colocou disponível para que Deus pudesse usá-lo. Isso não é fantástico? Mesmo ele compreendendo que ele não tinha tanta condição, mas ele respondeu assim para Deus: meu Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, vamos ler o capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste? Se não estás doente, não é isto senão tristeza do coração? Então temi muitíssimo e disse ao rei: viva o rei para sempre. Olha como Neemias foi estratégico, ele saudou o rei, né? O rei perguntou: por que você está triste? Ele, ao invés de começar a falar por que ele estava triste, ele saudou o rei. Ele disse: viva, ó rei, para sempre. Gente, é que a gente aprende que Neemias, ele era uma pessoa muito sábia, né? Eu mesma não tenho muito essa sabedoria, não. Se alguém perguntar que eu estou triste, eu acho que eu vou começar a falar. Por que eu estou triste? O motivo, a causa, a razão, a circunstância. Ai, meu Deus, Deus tem que dar sabedoria pra gente, né? Mas aqui, a primeira coisa que Neemias fez, ele saudou o rei. Ó rei, viva para sempre. Aí ele foi se explicar. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido as suas portas consumidas a fogo. Então o rei me disse: que me pedes agora? Olha só o que uma oração faz. Vamos ler aqui na nossa Bíblia de Estudos, diz assim: quem convence? Neemias sabia que sozinho não poderia convencer o rei quanto ao seu pedido. Por isso ele orou a fim de que o Deus Todo-Poderoso tocasse no monarca. É comum as pessoas tentarem convencer as outras com a sua própria força, mas sem a ação do Espírito Santo é impossível haver a transformação da mente de uma pessoa. Muito forte, né? Também diz assim: o mês de Nisan representa o período entre março e abril do nosso calendário. Isso significa que, desde que Neemias recebera a notícia da destruição de Jerusalém até o dia em que servira ao rei, haviam se passado 4 meses. Olha só, 4 meses de jejum e oração. Neemias soube esperar Deus preparar o momento certo para ele agir. Quem toma atitudes precipitadas
em cima de emoções, com certeza impede a ação do Espírito Santo. Aqui a gente já tem uma lição. Não se precipite, não tente passar à frente de Deus, não queira resolver as coisas da sua maneira, porque senão vai dar errado. Seja como Neemias, seja prudente, seja sábio. Primeira coisa que Neemias fez. Tem uma situação difícil para ser resolvida. Primeira coisa que ele fez. Ele disse assim, meu Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi a primeira coisa. Por quê? Para resolver um problema tem que primeiro existir alguém. Certo? Primeira coisa, para resolver aquele problema, tinha que Deus encontrar alguém. E aí, finalmente, Deus encontrou Neemias. E quando Neemias foi falar com Deus, a vontade de Neemias nada mais era do que um reflexo da vontade de Deus. Pense nisso. A palavra de Deus diz que é Deus quem coloca dentro de nós tanto querer quanto realizar. E às vezes você para os seus projetos porque você fica em dúvida, você fica pensando, mas será que isso aqui é a vontade de Deus? Mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas será? Então, toda vez que entra esse será entre você e os seus projetos, entre você e as suas atitudes de realização, você impede o agir de Deus, porque você fica em dúvida. E a dúvida é a inimiga da fé. Porém, primeira coisa que Neemias fez, ele creu que Deus poderia usá-lo, apesar de ele se ver como uma pessoa que tinha poucos recursos, pouca condição. Ele era um copeiro, gente, um copeiro do rei. Ele estava próximo do rei, mas não no sentido de ser alguém que pudesse ser escolhido para reedificar uma cidade. Mas mesmo assim ele disse, eis-me aqui, porque ele entendeu que aquilo era um plano de Deus. E Deus colocou dentro dele tanto querer e iria também colocar o realizar. Vamos seguir na nossa leitura? Disse então ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? E apresentou os motivos dele, né? E o rei me disse, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Muita audácia, né? O rei pergunta assim, o que você me pede? Aí tem pessoas que dizem assim, me dá um dia de folga para eu descansar. Já que eu estou triste, o Senhor me dá um dia de folga para descansar do meu trabalho? Mas não, Neemias foi pedir mais trabalho e falou, olha, se eu sou aceito na tua presença, peço-te que me envies a ajudar. Ou seja, ele foi audacioso no pedido dele. Ele não ficou pensando, ele não teve dúvidas. Ele já sabia o que ele queria, porque ele orou. E quando a gente ora, a gente entende o desejo de Deus para nós, não é? E veja a resposta do rei. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Olha que coisa linda, o rei já estava enviando ele. Não demorou nada, o rei aceitou o pedido dele e o rei imediatamente já estava enviando ele. Está dizendo assim, quando que você volta? Você quer ir? Quando que você volta? Gente, isso é muito forte, sabe? Às vezes você fica procrastinando o plano de Deus, você fica, sabe, procrastinando a sua própria vitória. Às vezes você é o maior sabotador dos projetos de Deus na sua vida.
Sabe por quê? Porque você não tem essa ousadia que Neemias teve, de quando você tem a oportunidade, você partir para cima da oportunidade. Neemias partiu para cima, ele já disse mais ao rei. Versículo 7. Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. E como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de habitar. E o rei me deu tudo isso. Gente, muito forte. E o rei me as deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então fui aos governadores da além do rio, entreguei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Parei aqui no versículo 9, gente. Muito forte. Que essa mensagem fale mais poderosamente ao seu coração. Que você pegue a sua Bíblia, não fique só me ouvindo. Pegue a palavra de Deus, abra no livro de Neemias, leia capítulo 2 até o versículo 9 novamente. Se preciso for, volte esse vídeo e assista o vídeo novamente. E vamos meditar. Por que Deus pôde contar com Neemias? Porque Neemias estava pronto. Porque ele orou, porque ele jejuou, porque ele já tinha esboçado um plano dentro dele, dentro do coração de Neemias, as muralhas de Jerusalém já estavam reconstruídas. Pega essa visão. Pega essa frequência, pega essa visão. Tudo começa dentro de você. Tudo começa dentro de você. Se não começa dentro de você, você não vai ter sucesso. Lembre que Deus criou tudo com a palavra. Primeiro Deus teve a intenção de criar e depois ele expressou através da palavra o desejo do coração dele. E tudo que nós conhecemos, tudo que nós vemos, tudo que existe foi criado através da palavra de Deus. E você vê aqui, Neemias criou tudo aquilo com a palavra. O rei perguntou, o que você quer? Aí ele já, imediatamente, se for do agrado do rei, eu quero. Quero material para reconstruir a cidade do meu povo que está destruída. Eu quero cartas para eu poder ir buscar o material. Eu quero, ter tempo para eu desempenhar essa tarefa. Eu quero construir uma casa para mim, preciso de material para essa casa. O rei enviou soldados com ele, capitães de exército, para protegê-lo naquela jornada. Então, gente, é muito forte, sabe? Quando você se coloca na disposição de Deus para ser usado por Deus, é impossível Deus não te usar, mesmo que você pense que você não tem a mínima condição. Uau! E eu tô falando isso para mim, tá, gente? Para mim. Porque talvez você me veja aqui gravando esses vídeos e pregando a palavra de Deus, mas na verdade estou apenas meditando para mim mesma, para eu também aprender com esses vídeos. E saiba que depois que eu gravo, eu volto 3 vezes, 4 vezes para estudar, para entender, sabe? Para orar, para buscar mais a Deus. Então faça isso, sabe? Faça isso. Você também. Pegue sua Bíblia, vá cobrar de Deus, sabe? O cumprimento das promessas dele na sua vida. Não deixe a sua vida passar em branco, porque o tempo vai passar de uma forma ou de outra. Você fazendo ou não fazendo, o tempo vai passar do mesmo jeito. Mas pensa comigo,
Por que você está triste se você não está doente? Isso não é tristeza do coração? E como a gente se livrar dessa tristeza? Só tem uma forma, é quando você se abre para o plano de Deus se realizar na sua vida. Só tem um jeito de você ser feliz, é você se encaixando dentro do plano de Deus para a sua vida. Somente o plano de Deus pode te dar direção. Somente o plano de Deus pode dar um significado para a sua vida. Somente o plano de Deus pode te dar um propósito. Somente o plano de Deus pode te dar paz. E finalmente, somente você estando dentro do plano de Deus é que você pode ser feliz. Essa alegria que você busca em tantas coisas, você só pode encontrar essa alegria em Deus. Quando você buscar a Deus e se colocar diante de Deus, para que Deus venha poder cumprir os planos dele através de você, pode acreditar, aí você vai ser feliz, sabe? Aí acabou a tristeza da alma, acabou a tristeza do coração, acabou, sabe? Porque existe uma alegria, sabe? Quando a gente sabe que a gente não tem, assim, a menor capacidade, mas quando a gente ora e pede a Deus e Ele envia o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nos capacita a fazer coisas extraordinárias. Eu quero ser como Neemias, eu quero ter essa ousadia no abrir da minha boca. Eu não quero ter dúvidas que Deus pode me usar. E eu gostaria que você também tivesse essa certeza. Deus pode te usar. Deus pode te usar. Deus pode te usar. Esse é, sabe, o objetivo maior de Deus. E se esse vídeo, 22 minutos, será que alguém vai assistir? Meu Deus do céu, olha, se esse vídeo, ele de alguma forma, ele te tocou, e se esse vídeo de alguma forma edificou a sua vida, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua curtida, né, o seu joinha, que vai ajudar bastante. Compartilhe com alguém que você ama, peça para essa pessoa ir até o final, porque se a pessoa não chegar até o final, ela não vai entender, né? Enfim, gente, amanhã estaremos aqui de volta, né, com mais uma meditação da Palavra de Deus. Às vezes eu falo amanhã e não é bem amanhã, né? Às vezes leva alguns dias para eu conseguir gravar mais um vídeo. Mas volte aqui, que com certeza nós estaremos promovendo esse estudo e aprendendo com Neemias como ser mais usado por Deus. Então vejo você no próximo vídeo.